Então, quero começar o vídeo agradecendo a participação do Zimbo e da Cristiane, que estão aqui com a gente hoje. Eles são os autores do artigo Construindo Canais Alternativos para a Comercialização de Produtos Agroecológicos, um estudo de caso da Feirinha Agroecológica da AMA e AFAGA. Ela está agora nessa edição da revista Guaju, o link vai aparecer para vocês na descrição, para vocês acessarem a leitura completa do artigo. Então, hoje aqui a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo, uma forma de divulgar tanto a revista Guaju quanto o trabalho do Zimbo e da Cristiane. Então, novamente, em nome da revista Guaju, eu agradeço. Então, meu nome é Camila, eu sou pós-doutoranda do Programa de Desenvolvimento Territorial Sustentável, a qual a revista Guaju está vinculada. E vamos começar, então, o nosso diálogo, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história, da trajetória acadêmica de vocês, né? E fiquem livres, tenham a palavra. Bom, então, olá a todas e todos, e muito obrigada por essa oportunidade. Camila, eu cumprimento a revista em seu nome. Meu nome é Cristiane, eu sou professora aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Eu estou aqui desde 2010, trabalhando com organizações produtivas solidárias do campo e da cidade, a partir da perspectiva da autogestão, solidariedade de classe, da ideia do cooperativismo e uma perspectiva, então, de uma sustentabilidade financeira que vá para além do aspecto financeiro, né? Mas que também pense na sociorreferenciação dessas trabalhadoras e trabalhadores junto às comunidades, junto aos seus territórios. Esse trabalho eu iniciei lá por volta de 2002, ainda na época do doutorado, então acho muito legal, né, essa perspectiva de a gente estar conversando também com mestrandos e doutorandos aqui, porque as linhas de pesquisa que a gente adota e que adotam a gente, muitas vezes nos seguem para a vida toda, né? Eu continuo na mesma linha de pesquisa, conseguindo aprofundá-la, conseguindo aprofundar essas reflexões que eu tenho feito ao longo dos anos. Então, né, é um trabalho de muito tempo, mas um trabalho também que o legal de a gente ter essa perspectiva de longo prazo é a gente conseguir ver os resultados também no longo prazo, né? E conseguir perceber os processos de tentativa e erro, porque trabalhar a partir dessa perspectiva também é trabalhar num horizonte político, de poder agir sobre a economia, sobre as relações sociais e, portanto, buscando uma sociedade que seja mais justa e solidária a partir da participação social. E queria também agradecer a oportunidade, o espaço, né, a revista. O meu nome é Zimbábue Osório Santos, eu sou engenheiro agrônomo. Eu fiz o meu mestrado na área de agroecossistemas, com foco em agroecologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Tanto na graduação quanto no mestrado, eu trabalhei com produtores de leite. E a ideia, então, é de construir esses sistemas mais sustentáveis, com menos dependência do uso de antibióticos e também priorizando o bem-estar animal. E logo eu também vou estar iniciando os meus estudos no doutorado, né, continuando na mesma área de... Eu tive o prazer, então, de, no ano passado, me juntar à equipe do CIEPS. Depois que eu terminei meu mestrado, eu comecei a trabalhar com eles como extensionista rural e pude assessorar, então, os produtores que são associados a essa iniciativa, né, que a Cris lidera, né, uma das pessoas que lidera, e tive o prazer de aprender muito, não tanto quanto os especialistas da área, mas aprendi muito sobre economia solidária e também sobre comercialização direta de alimentos agroecológicos. Acho que a gente tá no processo, né? O aprendizado, ele é contínuo, né? Isso que importa. Então, ele vem da graduação, ele vem para o mestrado, ele vai para o doutorado e ele vai para a vida, né? Acho que a Cristiane falou um pouquinho nesse sentido, né? Ele segue para a vida, assim, né? Eu acho que é muito interessante a parte agora focando um pouquinho no artigo de vocês, né? Que vocês realmente fazem essa crítica com esse modelo hegemônico alimentar, né? Esse sistema agroalimentar que está posto, ele é insustentável, né? Em termos de perda de diversidade, de êxodo rural, de degradação de solo, em relação até às mudanças climáticas que a gente está vendo aqui. Então, eu queria
saber um pouquinho de vocês, assim, o que motivou a escrita desse artigo, se foi essa inquietação pessoal, se foi essa experiência já de campo, de trabalho, foi algo do coletivo, resultado de algum projeto, o que deu o start, assim, vamos colocar todas essas ideias no papel, como que... Porque a ciência é isso, né? Tem esse conhecimento que está solto e, de repente, a gente junta ali num grupo de pesquisa e a gente vai colocando essas informações para preencher uma lacuna, né? Dentro da ciência, para colocar a nossa crítica, juntar as nossas teorias, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho desse processo da escrita, né? Linkada a essa trajetória acadêmica que vocês já disseram ali, né? Então, eu vou começar, Zimba, porque daí você fala do artigo em si, né? Mas vou situar o artigo, porque, Camila, você foi falando, eu falei, gente, o que que eu escolho de tudo que a Camila falou? Porque o legal da pesquisa alinhada e aliada, umbilicalmente aliada à extensão, é isso, que ela resulta das inquietações, ela resulta, né, da análise das oportunidades, ela resulta da necessidade de a gente avançar. Então, o barato é que tudo que você falou serve aí para as nossas inquietações, né? Nós acompanhamos a partir de estruturas da universidade, né? Hoje, esse grupo de professores que acompanhou o Zimba tá num grupo de pesquisa e extensão em participação social, políticas públicas, agroecologia e autogestão, que é o Agrupes, né? Nosso grupo de pesquisa está registrado no diretório de grupos do CNPq, e a partir desse grupo nós somos uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, a professora Adriane, ela é do Instituto de Ciências Agrárias, né? E formada em zootecnia. Outra professora, que é a professora Carol, Ana Carolina Siqueiroli, ela é do Instituto de Biotecnologia, ela trabalha com genética, biofortificação de sementes, né? Eu sou da Faculdade de Gestão e Negócios, eu trabalho no curso de Administração Pública. Nós temos professores da nutrição e outros campos, olha que barato, né? Então, é um trabalho transdisciplinar, né? Nós temos desenvolvido um trabalho transdisciplinar, olhando essa lógica da produção, e olhando a lógica né, essa lógica da produção como uma lógica que simplesmente que a produção é social, né? A produção de valor em sociedade, ela é natural, mas ela foi desnaturalizada pelo modo de produção capitalista e o mundo virou uma coleção de mercadorias que simplesmente se perdem, né? Perdem as suas origens. Então, quando a gente olha, né, uma caixinha de leite, né, pegando a área do Zimba, quando a gente olha uma caixinha de leite no supermercado, tá lá colocado o nome de uma marca, mas aquelas marcas não têm uma vaca, né? Então, assim, todos os produtores rurais que cantaram para a vaquinha, né, que alimentaram a vaca e, enfim, que cuidaram dela, que retiraram o leite, né, que cuidaram daquele leite, eles desaparecem no processo, porque o que se vê no mundo, né, nesse mundo dessa coleção de mercadorias, é a lógica do consumo. A produção, ela é totalmente apagada e a pós-produção, né, o pós-consumo nem se diga, ele é pior ainda nesse processo. Agora, produtores, quando a gente pensa nesse processo da produção capitalista, né, das cadeias do agronegócio, né, de que é legal que eles chamam isso de cadeias produtivas, né? Cadeia mesmo, porque elas prendem as pessoas, né? Elas são, além de desnaturalizadoras, elas trazem uma exploração profunda, né? Porque aquele agricultor fica com o mínimo valor possível. Todo o valor que se dá no processo de agroindustrialização né, e da comercialização ficam com os atravessadores do processo e o agricultor ficou sem nada, né? Nesse caso.
Então, desde 2013, esse grupo de professores, né, a partir de estruturas diferentes da universidade, hoje no Agrupes, nós conseguimos trazer para a Universidade Federal de Uberlândia um núcleo de agroecologia e produção orgânica a partir, né, de uma concertação de ministérios a partir do CNPq, né? Então, assim, a gente pegou lá o segundo edital dos núcleos de agroecologia. E nós começamos a trabalhar, então, com os agricultores a transição agroecológica. E nós acompanhamos ao longo desses anos a transição agroecológica dos agricultores com cursos, acompanhamos a transição e, de repente, esses agricultores estavam certificados, porque nós criamos, e exatamente AMA e AFAGA é o nome da Associação dos Agricultores, que é uma organização de controle social, né, que é a certificadora deles. Então, a gente foi acompanhando e, de repente, esses agricultores estavam com produtos, mas eles não sabiam comercializar, porque esse também é o problema, né? Quando a gente fala nessas cadeias de integração, né? Olha que nome bonitinho para falar de alguma coisa que é tão exploratória, né? Então, os agricultores não sabem comercializar. Eles acabam, então, presos nessas cadeias de integração, cadeia, né? Então, eles estão presos, né? E então eles não sabem dar o passo seguinte, ou eles entregam a mercadoria no preço que o cara, né, da cadeia de integração quer, que o capitão da cadeia quer, ou eles morrem com o produto na mão, né? Então eles não sabem comercializar. Então a feirinha foi criada e o nome, né, o nome do projeto dentro da universidade é Feirinha Solidária da UFO, né? Exatamente para que a gente pudesse então ter um espaço, né? O projeto de extensão está com esse nome, né? É porque qual é a ideia? É que a gente criasse um espaço para que os agricultores pudessem, então, apreender os conhecimentos relacionados à comercialização, organização da produção, precificação, né? Marketing, né, para tornar os produtos viáveis, né, nesse mundo de coleção, que é uma coleção de mercadorias, a gente enxerga embalagem, enxerga rotulagem, existem legislações e assim por diante. Então, foi um projeto de extensão que teve esse objetivo. E a gente vem, a Feirinha Solidária da UFO completa 10 anos agora, 2025, né? É um projeto que a gente inaugurou em 2015. E ao longo do processo, a gente teve um monte de reviravoltas, né? E é exatamente isso que motiva essa análise do Zimba, né? E ele, então, pega um recorte dessa nossa pesquisação. Então, agora falando com os mestrandos e doutorandos, né, leitores da revista, gente, a nossa pesquisa, ela é, né, a pesquisa mãe, o nosso guarda-chuva, é uma pesquisa-ação. E a metodologia da pesquisação, ela é muito interessante, porque ela realmente liga demandas sociais, né? Demandas sociais que podem ser respondidas com ações de pesquisa e de extensão, mas não ações dissociadas das pessoas que são as responsáveis, né? E que são as demandantes. O legal da pesquisação é que todo mundo aprende junto, a gente realiza no campo concreto as dimensões da extensão a partir de um olhar de pesquisa. Todo mundo é fazedor, todo mundo é professor e todo mundo age em conjunto. Então a gente aprende tanto quanto a gente ensina, né? Mas nesse processo todo mundo está inquieto. Então a gente precisa recortar a pesquisa, né? Então, a pesquisação é um grande guarda-chuva que vai abrigando um monte, né, de hastes, e que essas hastes são importantes. Então, esse trabalho que a gente fez com o Zimba, mas que é o trabalho do Zimba, ele é principalmente, né, ele é uma ponta, ele é uma reflexão sobre uma dessas hastes, que é o processo de sociorreferenciação, né? Como que a gente aprofunda esse processo a partir da AMA e AFAGA. Né, Zimba? Acho que foi muito bom esse contexto que você deu, e aprofundando um pouco mais, então, como que a gente encontrou essa problemática, né? Quando eu comecei a contribuir, então, com o grupo, a minha contribuição deveria ser principalmente na área de planejamento da produção. Então, tanto os produtores quanto esse grupo de professores começou a perceber que as
as demandas dos consumidores não estavam alinhadas com o que os produtores estavam entregando, tanto na feira quanto na dinâmica de pedidos antecipados. E o meu trabalho deveria ser, então, trabalhar com os produtores para a gente diagnosticar esse problema e pensar em soluções. E quando eu comecei a trabalhar, uma das coisas que eu senti falta é onde estão os números. O que está sendo entregado, o que não está sendo entregado. Então a gente começou a conversar, eu conversei com os produtores, né, para ver o que eles tinham, e o resultado de anos de formação, né, que esses produtores passaram por, eles tinham um sistema muito complexo de planilhas. Agradeço muito a esse grupo de professores, a grupos que fez uma formação muito boa com os produtores, muito bem completas, muito bem estruturadas. E eu falei, tá aqui o material que a gente precisa para entender essa situação. E a gente fez, então, esse trabalho de sumarizar esses dados, entender quais que eram as principais dinâmicas para orientar o nosso trabalho com relação ao planejamento da produção. Esse foi o principal motivação para escrever o artigo. E quando a gente terminou, a gente viu que tem muito pouco na literatura sobre isso, falando quais que são os desafios desses sistemas curtos de comercialização, sumarizando dados e propondo soluções. Então, a gente disse, a gente precisa compartilhar isso, a gente tem tudo sumarizado agora, vamos compartilhar, porque a comercialização de produtos agroecológicos ela é muito singular, ela varia muito de lugar para lugar. Então, através do compartilhamento desses relatos, dessas situações específicas, a gente consegue juntar essas experiências e formar um arcabouço para que a gente consiga trabalhar e teorizar sobre isso, né? Eu acho que uma das, né, pegando o gancho um pouquinho do que vocês comentaram e um pouquinho da pesquisação, acho que uma das coisas mais importantes desse método é justamente essa horizontalidade, né, do pesquisador e dos atores sociais ali envolvidos, né, é poder sentar todo mundo como igual para criar uma ação, né, para resolver um problema prático ali, né? E eu acho que foi um pouco isso a trajetória que a Cristiane contou e um pouco o papel do Zimba, né? Olha, temos um problema, como que a gente pode auxiliar? Eles já tinham as ferramentas ali, mas né, tinham as planilhas e tudo mais, e isso ainda estava ali um pouco desconectado, né? E aí talvez o papel enquanto universidade é justamente isso, né? Quais ferramentas a gente pode atuar ali de forma horizontal com esses atores para a gente chegar no bem comum, que seria o fortalecimento dessa feirinha. Então, acho que vocês já deram uma pincelada ali, mas eu acho que podem comentar um pouquinho assim, como que surgiu a feirinha, né? Fala um pouco sobre o que é a AMA e a FAGA. Eu acho que dá para contar um pouquinho para a gente de forma resumida, como que está organizada, quem que participa, para a gente entrar um pouquinho agora no que foi o objetivo do artigo, que foi fazer o estudo de caso, né, desse contexto ali, né? O professor Tiolan foi da minha banca de doutorado. É uma honra, assim, fantástica. Então, você imagina, não, imagina a minha tremedeira, né? Pensar que estava ali o pai da pesquisação, né? Estava na minha banca, e o que ele ia dizer da forma como eu tinha aplicado a pesquisação. Olha, foi um negócio muito legal. É, de novo, né, para os leitores e para os ouvintes aí da revista, gente, eu morro de saudade da minha época do doutorado. Vocês podem estar se descabelando e etc., mas isso passa. O que realmente fica é essa sensação de a gente ter feito um trabalho fantástico, né? De todo o aprendizado que está envolvido, tá certo? Então, gente, assim, aproveitem muito essa época. É um negócio que realmente, assim, fica. Eu tenho saudade dessa época. E o legal é que eu tenho tanta saudade que eu continuo replicando, né? Porque é bem essa a história mesmo. E a ideia da feirinha, ela surge exatamente por conta disso, né? Na minha época do doutorado, eu já tinha detectado esse problema, né? Que os agricultores sabiam plantar, mas eles não sabiam produzir. Que é isso que o Zimba pegou, a lógica da organização da produção. Porque dentro das cadeias capitalistas, o agricultor ele produz a partir da lógica do capitão da cadeia.
né? Então, o capitão da cadeia diz, você tem que me dar pelo menos tantos litros de leite. Daí o cara faz a conta de chegada, né? O agricultor faz a conta de chegada, preciso de tantas vacas. Você precisa eu vou comprar, eu só chego aqui para pegar se você me der 100 quilos de tomate por entrega. Daí o cara faz a conta de chegada e planta os pés de tomate para ter isso, né? É mais ou menos por aí. E a história era o contrário, né? Então, assim, olha, você organiza a produção, e essa que era o foco, né? Então, assim, eu não posso organizar a produção sem ter o consumidor. Dentro da lógica da economia popular e solidária, a gente trabalha com a ideia de que a gente cria em conjunto, a gente cria ao mesmo tempo oferta e demanda, né? Então, a gente tem que aprofundar essa relação com os consumidores, que hoje é uma linha de pesquisa do Agrupes, o consumo crítico e solidário. Então, pensar nesse processo, que não é só o consumo consciente, vai para além de consumo consciente. A gente está falando em consumo crítico, porque nós estamos olhando de forma crítica o que a gente consome. Quem produz, como produz, aonde produz, quem fica com o resultado desse trabalho. E a gente só consegue ser crítico com o que a gente conhece, porque os produtos né, dessas cadeias capitalistas, eles falam, né? As empresas falam o que elas querem delas, e claro que elas falam bem delas, né? Esse que é o problema central. Então, a gente só consegue ser crítico quando a gente tem informação, e a gente consegue ter informação do que está próximo da gente. Por isso, a preferência, né, pelas cadeias curtas de comercialização, a preferência por organizações produtivas solidárias que trabalhem de forma transparência, mas principalmente o desenvolver relações solidárias dentro do território. Isso a gente já tinha visto, foi um problema com o qual eu trabalhei lá no doutorado. Então, numa linha de atuação, eu apoiei, né, a entender a lógica de marketing para a economia solidária, criação de rótulos e etc., né? Por outra, esse processo do entender os mercados, né? Os processos de agregação de valor. Então, quando eu chego na universidade, chega o primeiro grupo de agricultores orgânicos e que tinham, então, que era a Associação dos Mandaleiros de Uberlândia. E esse grupo diz, olha, a gente está produzindo orgânico, mas né, a gente já encheu as mandalas, né? Era a Associação dos Mandaleiros de Uberlândia. A gente encheu as mandalas e depois a gente não conseguiu vender. E porque assim, na cabeça deles era, se a gente produzir orgânico, isso daqui vai sair imediatamente sem trabalho. Mas assim, dentro da lógica da distribuição, quando você corta um elo da cadeia, o trabalho não desaparece, outros têm que executar esse trabalho, e que essa que era a questão central. Então, os agricultores tinham que executar esse trabalho da organização da produção e da comercialização, se eles quiserem se livrar né, dos capitães de cadeia capitalistas. Agora, como aprender a fazer isso? E não é só o aprender, porque se a gente trabalha com ferramentas de gestão capitalistas, a gente desvirtua os resultados. Então, o trabalho todo durante esses anos era conseguir, e isso lá desde o doutorado, né? Conseguir trabalhar com esses conhecimentos dentro do campo crítico, né? Então, a partir da ideia do materialismo histórico dialético, a tese, a antítese e a síntese. Como que a gente ressintetiza esses conhecimentos, pensando numa lógica emancipadora para as trabalhadoras e trabalhadores, né? Então, a ideia, então, quando a gente chega, né, lá em 2010, e esses agricultores estão ali, a primeira questão era pensar como que a gente faz com que eles trabalhem juntos, porque tem que reduzir o trabalho, a penosidade do trabalho também. Então, não era cada um encher a horta, mas como organizar para que eles tivessem a produção de menos itens, né? Que eles pudessem cuidar de menos itens, mas ao mesmo tempo a gente ter né, ter uma quantidade de produtos e uma variedade que fosse interessante. Então, produzir cooperação.
Em segundo lugar, organizar a produção para que essa cooperação funcionasse e que chegasse à feira. E como fazer né, o consumidor chegar à feira. Então, nós começamos em 2010, né, dentro dessa ideia das cadeias curtas de comercialização, nós começamos organizando cestas agroecológicas. Então, um projeto bem pequenininho. A gente entregava semanalmente, eu acho que umas 10 cestas, né? Mas a ideia central é que os consumidores nem podiam escolher os itens, né? A gente fechava a cesta dentro de uma conformação de folhas para salada, folhas para refogar, temperos, raízes, né? Eram 4 ou 5, né, categorias de produto que a gente inseria dentro desse processo. Mas aos poucos, né, e assim, combinando com a questão, né, de quem é o consumidor de Uberlândia, quem era o público, a ideia da feirinha, ela trouxe um outro tipo de demanda, porque ela trazia para a gente um espaço em que nós pudéssemos conversar com os consumidores para trazer, né, o consumo crítico e solidário, para realmente começar a forjar esses laços entre o trabalhador do campo e da cidade, entre o trabalhador enquanto produtor, o trabalhador enquanto consumidor. Por isso a gente escolheu, né, dentre as possibilidades de organização, né, de um CSA, a gente escolheu a feirinha, né, como um formato e não a cesta, porque a cesta tira o trabalhador da jogada, né? A cesta, você entrega a cesta, mas não necessariamente você conhece todo mundo. Você conhece em alguns momentos, que são os momentos das visitas, né, que a gente tem essa atividade que chama Você no Campo, mas a gente queria que isso fosse um processo constante para que esse aprendizado também fosse um aprendizado constante, né? Mas no dia a dia, né? E isso que é o legal também da pesquisação, porque as coisas vão se modificando no dia a dia, né? As demandas vão se modificando. A gente percebeu que, com o tempo, essa variedade foi se reduzindo, né? Então, assim, a pandemia, ela trouxe outros contornos para o processo. Então, quando o Zimba chega, e o Zimba é um carinha muito organizado, com uma visão racional para os processos, mas ao mesmo tempo um coração enorme, uma pessoa com muita sensibilidade para os movimentos sociais, né? Para essas causas. O Zimba consegue um olhar para o processo que diz assim: não, não, peraí, vamos focar de novo, vamos voltar para as origens, a gente tem os números, vamos avaliar e vamos ver o que, que a gente precisa fazer, né, para dar o próximo salto no processo. Então, mais uma vez, obrigado por todo o contexto, Cris. É sempre ótimo ouvir você falar, tanta paixão pelo projeto. Acho que eu vou só complementar um pouco na questão de como que a dinâmica da feira ocorre atualmente, né? Então, a gente tem a feira é o espaço físico onde ocorre, os produtores comercializam lá, mas a gente também tem outras iniciativas, né? Com mulheres artesãs, então é um espaço que tem diversos tipos de produtos. E a venda acontece de duas formas. Ela acontece de forma antecipada, né? Então, antecipada é o cliente, ele solicita os produtos que ele quer. Então, esses produtos já vão para a feira estando vendidos, né? O pagamento ocorre na feira, mas eles já foram comprados, já foram reservados. E também ocorre na feira a venda do excedente, que então são produtos que estão prontos para comercialização, que os produtores colhem, mas eles levam para a feira sem o produto estar vendido ainda. Então, os transeuntes que estão lá, né, vão comprar esse produto, ou até mesmo a pessoa que comprou uma cesta e quer complementar com algum produto. Os nossos dados mostraram, então, que as cestas, elas basicamente são 50% da renda da feira, e esses excedentes são 50% também. Então, os dois têm uma proporção muito importante, assim, em termos de arrecadação, né? E o sistema que a gente tem de venda antecipada atualmente, então, é principalmente pelo WhatsApp e pelo Instagram. O que acontece? Os nossos produtores, então, lá pela terça-feira, eles vão olhar as áreas produtivas, vão ver quais produtos que eles têm disponíveis para comercializar e eles compilam uma lista. E essa lista a gente consegue compartilhar, então, com os consumidores, né? E esses consumidores, eles vão escolher, então, os produtos e se fecha essa lista na quarta-feira
e na quinta-feira, na sexta-feira, vai ocorrer, então, a colheita desses produtos. Alguns produtos são processados, né, panificados, então eles vão ser elaborados. E é mais ou menos essa dinâmica de comercialização que a gente tem atualmente na AMA e APAGA. Muito interessante. E sempre mais detalhes, fundamentação teórica, vai estar tudo no artigo, gente. Por isso que a importância dessa conversa para depois a posterior leitura do artigo, que vai complementar muito. Aqui é mais um contexto deles enquanto pesquisadores ali e vivenciando o processo, né? E eu acho que isso que é importante da nossa conversa, assim, para a gente entender minúcias que não cabem no artigo, né? Que são as vivências que, infelizmente, pelo tempo, pelo formato do artigo, a gente acaba não conseguindo ter informações desses bastidores, assim, da pesquisa, e acho que isso que é muito importante, em especial para quem está nesse movimento né, de dissertação e de doutorado, né, de teses, enfim, que é esse o movimento, assim. Eu acho que o artigo reforça muito a importância da questão agroecológica, né? E aqui a gente entra em especial sobre a agroecologia, né, que é enquanto ciência, prática e movimento político também, né, e ela tem essa relação com a sustentabilidade, e aí eu gostaria de saber um pouquinho, assim, como que é feita isso na construção da temática do artigo, ou na construção da própria feirinha ali, acho que na fala, acho que já teve algumas pinceladas sobre isso, né, que eles tinham uma produção que não era totalmente agroecológica, e eles foram se moldando, e depois tinha a produção em mandala. Então, eu queria que contasse um pouquinho de como a agroecologia costura todo essa temática, assim, do artigo, e todo esse movimento, assim. Camila, legal, né? Que eu acho que é isso, olha, se a gente for pensar, né, que a gente costura é, a abordagem, né, que a gente usa para uma pesquisa, né, ela tem a ver com a forma como a gente vê o mundo, e a gente costura isso a partir de um conceito, né? E efetivamente, a nossa visão da agroecologia é essa visão da Associação Brasileira de Agroecologia. Aliás, Adriane, Carol e eu somos associadas à ABA, e a gente trabalha no GT Agroecologia e Economia Solidária. Tá? Então, nós somos algumas professoras propulsoras desse GT, né, dentro da aba. E a ideia central é entender realmente a agroecologia não só como um conjunto de conceitos que se ligam à produção, mas que se, né, também tecnologias que se realizam no campo concreto para fazer com que uma visão de mundo se estabeleça, né? E quando a gente fala em sustentabilidade na agroecologia, a gente se remete ao Istvan Meszaros, né? Aquele texto dele que fala sobre o desafio para a sustentabilidade, né? E a igualdade substantiva, aquele texto é seminal, né? Então, sustentabilidade é estar no controle dos processos de produção e reprodução que são vitais em sociedade. Olha que legal. Então, assim, não é o você plantar o que as cadeias, né, produtivas capitalistas querem. A gente só come arroz agulhinha, tipo 1, porque é o que só tem no supermercado, mas será que, né? Não, e quando tem arroz diferente, é super caro. Mas, assim, né, a gente se acultura nesse processo porque é o que tem, é o que dizem que a gente tem que consumir, né? Então, voltar a discutir agroecologia também é discutir o que eu quero produzir, né? O que eu posso produzir, o que está ligado à minha cultura, o que está ligado à minha região, né? Essa é uma coisa importante. E produzir a partir dessa lógica de a gente trabalhar com a terra, e não na terra, e não contra a terra. Então, assim, vira e mexe, a gente ouve, né, perguntas assim, ai, mas assim, a agroecologia pode alimentar o mundo, né? Porque afinal de contas, a gente tem um problema nesse sentido, né? A agroecologia pode alimentar o mundo, ela é tão produtiva quanto o agronegócio, e normalmente a gente para por aí. Eu falo para as pessoas, não, peraí.
Você não está comparando coisas iguais. Então, assim, como que você quer, comparando coisas desiguais, chegar a um mesmo resultado? Se a gente for pensar nessa desigualdade, a agroecologia é muito mais produtiva do que o agronegócio. Porque no mesmo espaço a gente planta comida para o agricultor planta comida para ele, planta comida para nós, trabalhadores da cidade, ele planta comida para a terra, ele planta comida para todos os bichinhos que estão ali no solo, né? E os passarinhos, insetos, e planta comida para o ar. A gente, a gente planta comida para 5 grupos diferentes, enquanto que uma área de soja só, só dá soja e ela mata a terra, ela mata tudo que está em volta. Então, assim, pera lá, né? Mas isso significa, então, a gente buscar trabalhar com as pessoas, e essa que é a história, é trazer elementos para que elas tomem consciência, porque ninguém conscientiza ninguém, né? Dentro desse processo do estar no controle dos processos vitais de produção e reprodução, essenciais em sociedade, isso significa também uma relação mais horizontal com as pessoas, né? E por isso que é agroecologia e não produção orgânica, né? Elas são geminadas ali, a gente sabe que a gente trabalha com as duas coisas juntas. Um agricultor agroecológico, ele pode se certificar como orgânico e ele é um agricultor orgânico, mas um agricultor orgânico não necessariamente é agroecológico, exatamente por essa questão de uma visão holística de trabalhar com a natureza, né? Entender a natureza também como sujeito de direitos para além da gente, né? Então, assim, na busca dessa questão do bem viver, né? Da busca por a gente se inserir, né? Nós somos parte da sustentabilidade, né? Então, o meio ambiente não é uma coisa que esteja para além da gente. Todo esse processo com a transição agroecológica com os agricultores, ela parte desse princípio. E é legal porque dentro quando a gente olha para os produtos da feirinha, né, o Zimba que vai conseguir falar melhor disso, né? Mas é legal porque, assim, a gente tem Ora Pronobis, outras plantas alimentícias não convencionais, o pessoal traz chá. Então, assim, tem uma agricultora, Catarina, que é um barato. Ela sempre fala assim: quando eu acho que eu não tenho nada para levar, eu tenho tudo, porque daí ela colheu folha de canela, folha de cravo, e colheu Ora Pronobis e e ela tem um monte de mato, né, sobre a bancada, mas assim, coisas que eles ensinaram a gente a comer, né? Que eles nos relembraram como se come, como se toma. Então, realmente é um trabalho muito horizontal de aprendizado coletivo e de a gente dizendo o que é importante para a gente e não as cadeias capitalistas, né, Zimba? É isso mesmo. Acho que uma das coisas que eu mais gostei e ainda amo sobre trabalhar com comercialização direta é a possibilidade que cria para a gente abrir novos mercados, né? Então, no modelo tradicional de comercialização, você tem uma demanda de alface. Se você não tem o alface para entregar, você não atendeu aquela demanda. Mas nos modelos de comercialização direta, você tem todo esse potencial dos agricultores interagirem com os consumidores e criarem novas demandas. E o que a Cris descreveu, então, das plantas alimentícias não tradicionais é algo que tem acontecido bastante, assim. Os produtores recomendam muito o uso dessas plantas. A gente também tem medidas para estimular, por exemplo, parcerias com pessoas da nutrição que trazem então os pratos com as plantas alimentícias não convencionais para os consumidores provarem. Fornecemos as receitas também. E hoje em dia as plantas alimentícias não convencionais e os chás, eles são em torno de 15% de todas as vendas por comercialização direta que nós temos. E a expectativa é que cresça mais, né, com esse trabalho de sensibilização dos consumidores. Então, essa possibilidade dos agricultores estarem sendo protagonistas em criarem esses novos mercados é uma coisa muito emocionante e até única dos sistemas de comercialização direta, eu diria assim. Sobre a agroecologia, não teria como a gente usar outro escopo teórico assim. Ao interagir com esses produtores, assim, você vê que eles têm uma formação muito profunda em agroecologia.
eles te ensinam a agroecologia, e eu acho que essa questão da agroecologia como prática, movimento social, é muito sobre isso. Você vai para o campo e você aprende, você termina o seu dia de trabalho com a reflexão de que você aprendeu mais do que você ensinou, e isso é ótimo. Os nossos produtores desse projeto também, parte deles são assentados, então eles têm uma formação política muito forte, de luta pela terra, e eu acho que esse tipo de trabalho de pesquisa e ação é a síntese do que é a agroecologia. É os métodos científicos em cooperação com os movimentos sociais, reconhecendo o conhecimento tradicional, na busca de uma solução de um problema e, ultimamente, né, como o objetivo último, a reformulação dos nossos sistemas agroalimentares, que a Cris trouxe a reflexão, a agroecologia pode alimentar o mundo, a gente deveria fazer a reflexão, os sistemas convencionais baseados na Revolução Verde estão alimentando o mundo? Aparentemente não. Então, a gente precisa reformular esses sistemas e a agroecologia nos fornece ferramentas para isso, né? Com certeza, está muito, muito rico a nossa conversa, mas a gente já está partindo ali um pouquinho para o final, mas ainda é sobre o artigo, ele aborda o termo circuitos curtos de comercialização, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre esse conceito, quais os efeitos positivos ou os desafios desses circuitos curtos de comercialização na feirinha. Algo vocês já acabaram, né, nessa contextualização citando, mas assim, só para a gente fechar essa numa perguntinha e aí eu gostaria de ouvi-los. A ideia, né, dos circuitos curtos de comercialização, ela surge para a gente exatamente dentro disso que a gente foi, né, explicando no longo dessa prosa, né? A ideia de a gente sócio-referenciar o produtor, né? E também o produto. Porque é uma outra forma de você trabalhar com os conceitos de marketing, né? Então, assim, o produto não como uma mercadoria, mas como comida de verdade. E nesse sentido, interessante que quando a gente fala nas cadeias curtas, elas podem, né? Esse foi um conceito que começou a ser apropriado também, né? Pelas cadeias capitalistas ou disfarçadas, né? Dizendo assim, é circuito curto de comercialização, se o agricultor vende direto para o supermercado, né? É menor do que se ele aumenta, se ele vende para o, né, pro atacadista, que depois vende para o varejista. Então, a questão central não é só ser a cadeia, ela ser curta ou ela não ser curta, né? E é exatamente em cima disso que está residindo a nossa discussão. A questão central não é o tamanho da cadeia. A questão é ela estar ou não sob controle das trabalhadoras e trabalhadores, né? E foi isso que o Zimba trabalhou, né? Basicamente, essa cadeia produtiva está sob controle das trabalhadoras e trabalhadores que se unem enquanto consumidores e enquanto produtores, né, de bens e serviços ali que são importantes para a gente, sociedade. Nós estamos falando em comida de verdade, né? A gente está falando em resgate cultural, né? E por isso esse grupo tão grande, né? O Zimba falou das receitas de alimentação saudável. Olha que barato! Então, professores do curso de nutrição que dizem assim, poxa, é mesmo, punks são importantes. Então, assim, né? Vamos mostrar usos das punks porque as pessoas já esqueceram como usa a hora pronobis. As pessoas simplesmente não tiveram contato. E daí, de repente, vem uma receita. A professora Érica Tassi fez uma receita de picolé de limão com hora pronobis. Gente, delicioso. Então, olha que barato, né? Do entregar hora pronobis para as crianças. Então, assim, como forma de que você também traga para a alimentação das crianças, e daí o link, né, das cadeias curtas, também com as políticas públicas, né, a questão da alimentação escolar, com a feirinha solidária da UFO, esse grupo do Ama e Afaga também foi se apropriando desses conhecimentos,
foi fazendo a adaptação desses conhecimentos para si, foi buscando poder agir sobre a economia, foi buscando ocupar espaços das políticas públicas, né? E hoje eles fornecem para a política de alimentação escolar. Eles fornecem tanto aqui na Prefeitura de Uberlândia, quanto Monte Carmelo, e também para as escolas estaduais aqui. Então, olha que legal. E o município de Uberlândia, por pressão deles, compra merenda orgânica. Então, olha que legal, né? Esse grupo foi o primeiro grupo certificado como orgânico no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né? Então, olha que contorno importante de pensar nessas cadeias curtas produzindo valor em sociedade, cadeias públicas como coprodutoras, né? Então, assim, as políticas públicas, então, assim, ocupando espaço nas políticas públicas. Então, a gente não está falando em cadeias produtivas, nós estamos falando aqui, né, em cadeias que estão sob controle das trabalhadoras e trabalhadores. E por isso a importância da lógica, então, de a gente pensar em circuitos curtos de comercialização, não só como comercialização, mas como ocupação de mercados. E por isso o trabalho do Zimba é importante. Aí, o entender o resultado disso, né? Porque como um projeto que trabalha em muitas mãos, né? A gente precisa, que é isso, a gente tem um monte de dados. O Zimba olhou e falou assim, gente, vamos organizar esse negócio, vamos entender como isso está funcionando, como que a gente pode dar o próximo passo. Então, assim, chegamos até aqui. E agora? O que a gente tem que fazer? Essa é a pergunta básica, né? Que todo ciclo traz isso, né? Então, assim, a gente está inquieto, a gente busca, né? A gente busca entender a inquietação, busca ativar, então, soluções para isso, avalia e o próximo ciclo começa, né? O Zimba foi, com esse trabalho, teve, assim, uma atuação muito importante em a gente entender, avaliar o que a gente tinha feito a partir dali e o que a gente precisava fazer para continuar, né, para aprofundar essa experiência, para tornar essa experiência ainda mais, né, mais significativa, como que a gente também pode dar, porque todo mundo aprende, né? Então, assim, como a gente, a academia, também pode trabalhar melhor, né? Que outros conhecimentos a gente também precisava ativar, que para quem mais a gente devia dar trabalho, né? Porque isso que é o legal, a gente trabalha até, mas a gente também dá trabalho para um monte de gente, então a gente faz todo mundo junto, né? E isso é uma coisa super importante, mas quem mais a gente precisava ativar, né? Que outros conhecimentos a gente precisava ativar para tornar essa experiência mais aprofundada. E uma das coisas que a gente percebeu, né, Zimba, a importância do poder público. Então, a importância de a gente ocupar os espaços das políticas públicas. Sem a gente fazer isso, sempre essas expectativas, né? Sempre essas experiências, elas correm à margem, né? À margem do sistema capitalista, da sociedade capitalista. Mas a ideia central é que a gente fortalecendo essas experiências, que mais pessoas questionem, gente, né, o mercado não é assim mesmo, né, dá para fazer de outro jeito, então, assim, a gente pode fazer, então, por que não fazer, né? Mas sem esses questionamentos, sem que a gente faça essas análises, a gente não aprofunda as experiências, porque como parte né? Então, os agricultores também vão, né? Eles vão galgando conhecimentos e, assim, num momento tudo é novidade, então a gente está todo mundo satisfeito. No momento seguinte, a gente já aprendeu os processos, a gente precisa dar o passo seguinte, né? Então, esse processo de a gente dar juntos os passos seguintes, né? Para isso a gente precisa da investigação científica. Daí, né, Zimba, a palavra é sua para você desenhar esse processo para a gente. Acho que só reforçando assim o que a Cris falou dessa questão dos circuitos curtos, essa ideia de que o consumidor ele consegue entender o contexto social, político, econômico, ambiental do produto que ele está consumindo, né? E tem diferentes formas de pensar isso, né? Algumas pessoas acreditam que o fato de você ter informações no rótulo do produto, selos é o suficiente, e tem pessoas que acreditam que a gente tem que ir além, a gente tem que realmente integrar esses dois atores sociais, que é o produtor, que é o consumidor, e acho que mais importante que a Cris falou foi os produtores estarem no poder da cadeia de produção, né, dos processos de produção dos alimentos.
E pensando assim nessa experiência que a gente explorou, né? Então, a gente viu muitos potenciais, os nossos produtores, os produtores dessa experiência, eles estão conseguindo suprir uma quantidade enorme de produtos, né? Uma diversidade muito grande. A gente também viu uma grande diversidade de produtos processados, e isso acontece justamente por causa dessa interação entre o consumidor e o produtor. Então, se determinado consumidor, por exemplo, tem intolerância a glúten, por exemplo, os produtores eles se voluntariam a fazer receitas alternativas, o que é muito interessante, né? Esse processo de educação dos consumidores, eles estão ampliando, então, o prato deles, a variedade de alimentos que eles estão consumindo, que é muito bom. Um processo de solidariedade, então a gente viu que a gente tem cerca de 10% dos consumidores são muito engajados, então eles consomem toda semana ou a cada 2 semanas, mas a gente também viu alguns desafios, né? E os desafios que a gente tem visto a gente tem uma quantidade muito grande de consumidores, então, que não tem um consumo regular, e isso acaba gerando também muita irregularidade na produção. Então, os produtores têm dificuldade de responder a essa irregularidade. E a gente, então, propôs alternativas, né, com base na literatura, exploramos outras experiências que, inclusive várias no Brasil, né, usam métodos diferentes. Então, talvez ter um sistema de assinatura, ou então um sistema de desconto que esses produtos, que esses consumidores se sintam mais motivados a consumir mais regularmente. E também temos sistemas de cestas fechadas, que talvez não seja uma alternativa para todos os consumidores, mas que para alguns consumidores pode funcionar. Eu acho que também é interessante estreitar mais essa relação de empatia e solidariedade entre o consumidor e o produtor, e reforçar essas iniciativas de que a gente já tem feito, mas reforçar mais ainda essas iniciativas de levar os consumidores para os locais de produção, e eles entenderem mais ainda essas dinâmicas de talvez esse produto não tenha agora, porque não é o momento, não são as condições climáticas para esse produto prosperar, mas esse produto vai vir em algum momento. Eu acho que enquanto consumidores, né, a gente também tem que estar atento a essa mudança, né? Porque às vezes a gente espera uma mudança sempre de fora, né? Então a gente espera assim que grandes empresas façam processos para salvar o planeta. Não tem esses discursos muito assim, e a gente não percebe que às vezes a nossa atitude enquanto consumidor já é um passo gigantesco, né? Para você desenvolver essa relação com produtos mais sustentáveis, com produtos agroecológicos. Então, o nosso incentivo enquanto consumidor também é consumir produtos melhores e criar esse vínculo com aquilo que está perto da gente, né? Com as feirinhas das nossas cidades, da nossa região, dos produtos da época, ficar atento, né? Aos produtos da estação, do momento. Eu acho que isso é muito importante, e é muito importante a gente discutir e falar sobre isso, né? E me deu vontade de conhecer a feirinha Ame e Afaga, não conheço Minas. Quem sabe quando passar lá por Berlândia. Mas queria muito, muito, muito agradecer a presença de vocês aqui para esse diálogo. Espero que tenha também feito sentido, né, para vocês essa conversa. Tenho certeza que, além de instigar as pessoas a lerem o artigo, também instigou as pessoas a querer visitar e conhecer, né, presencialmente a feirinha, essa riqueza ali de pessoas e do projeto. Então, agora eu deixo um espacinho para uma mensagem final, que vocês quiserem falar, divulgar o projeto, o grupo de pesquisa, divulgar o artigo. Então, é um espaço para vocês. E aí, em nome da revista Guaju, novamente, eu agradeço muito Cristiane e Zimba, né, por ter parado um tempinho ali da agenda de vocês para estar aqui conversando com a gente, e isso é muito, muito rico, né, tanto para o canal do YouTube, quanto para a divulgação da revista Guaju, e principalmente fica o convite para fazer a leitura e se aprofundar dos conceitos teóricos todos que foram levantados aqui no nosso diálogo, né, então agradeço imensamente e deixo o espaço em aberto para vocês. Camila, então eu começo aqui, né, agradecendo a revista,
agradecendo a você e dando parabéns para vocês por essa iniciativa. Foi a primeira vez que eu vi isso, né? E é muito legal, realmente, isso pode induzir as pessoas a fazer, né, a leitura e a ideia de começar, né? Porque hoje a gente está tão, esse apelo, né, ao vídeo, ele está tão grande, né? As pessoas estão mais vendo do que lendo, então, assim, é um apelo, né? A gente vai juntando as coisas, então, assim, parabéns a vocês pela iniciativa, então, agradeço a revista em seu nome. E a gente quer muito, né? Que passando por Uberlândia, esses mestrandos e doutorandos, passando aqui por Uberlândia, porque a Universidade Federal de Uberlândia, então, né, como uma universidade multicamp e, né, tendo cursos em todas as áreas do conhecimento, vocês podem se engajar, né, em algum dos congressos aqui. Então, venham para nos conhecer e para conhecer a feirinha solidária da UFO, para conhecer, né, esse coletivo Ama e Afaga, conhecer os demais, né, os demais coletivos, né, de artesãs e artesãos que funcionam dentro desse espaço. E nós, né, enquanto extensionistas, pesquisadores, né, e atuantes nesses processos enquanto aprendentes, ensinantes e fazedores, né, como nós somos aqui enquanto agrupes, a gente, né, queria que vocês vissem as nossas mídias também. A gente está construindo algumas coisas, então daqui um pouquinho vocês vão ter um Instagram para conhecer a gente, do NACEM, né, que é o nosso núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica, chama NACEM, para vocês conhecerem, e o Instagram da feirinha, que chama Feirinha Solidária UFO, dentro do Instagram, tá? Para vocês acompanharem o que a gente tem feito, mas principalmente venham nos visitar quando vierem para Uberlândia. Obrigadinha por tudo. Também queria agradecer pelo espaço, foi uma ótima oportunidade, eu acho que é uma ação louvável, divulgar a ciência de uma forma acessível para todo mundo, e acho que é o último trabalho de nós como cientistas também, né? Trazer a ciência para fora dos portões da universidade. Então, eu acho que vou só reforçar o Instagram do NACEM, NACEM, e daí se você colocar NACEM UFO já vai aparecer no Instagram, e Feirinha Solidária da UFO também vai aparecer no Instagram. Aí, como a Cris falou, as outras mídias estão ainda sendo desenvolvidas, mas com essas acredito que vocês vão conseguir ter acesso. E encorajo, então, a ler o artigo. Eu acho, assim, que traz reflexões interessantes sobre a comercialização, que é um assunto que a gente acaba muitas vezes esquecendo na academia, né? A Cris mencionou. A gente tem todo o aparato técnico para produzir, mas no final, como a gente vai comercializar e mais do que isso, né? Como que a gente vai comercializar esse alimento nesse sistema hegemônico? Existem formas de comercializar que vão além desse sistema, que fornecem alternativas. Eu acho que o nosso artigo ele descreve uma dessas formas e aponta potenciais e limitações. Então, eu encorajo a leitura. Então, novamente, muito obrigada. A revista Guaju agradece. E vamos lá fazer a leitura do artigo. Vamos tentar colocar na descrição aqui do vídeo também o Instagram para divulgação de vocês, que daí eu acho que fica bem legal. Tá bom? Eu agradeço.